Olá, sejam bem-vindos ao Raio X. A convidada de hoje é médica pediatra. Foi diretora clínica do Hospital Amadora Sintra e do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Liderou o Departamento de Pediatria do Hospital de Santa Maria, foi vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde e alta comissária para a Saúde. Atualmente é presidente do Infarmed, é membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e professora universitária com 4 livros publicados e centenas de artigos. Já ganhou 3 prémios, foi condecorada com o grau de Grande Oficial da Ordem do Mérito e com a Medalha de Ouro do Ministério da Saúde. Foi casada 2 vezes, a segunda com o neurocirurgião João Lobo Antunes. Tem 2 filhas e 7 netos. Hoje fazemos um raio-x a Maria do Céu Machado. Olá, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Em que medida é que o seu avô materno fez de si a médica que é hoje? Meu avô materno chamava-se Manuel e era médico. Portanto, eu acho que cresci com ele a contar umas histórias da medicina e ele era pneumologista. Nessa altura ia-se muito à casa das pessoas, não é? Não havia esta coisa, as pessoas iam ao consultório, mas havia muitas visitas domiciliárias, digamos assim. E eu gostava muito que ele me contasse as histórias do que encontrava, das famílias, das casas, e portanto sempre pensei ser médica. O meu pai não queria nada que eu fosse médica, porque achava que para uma senhora era melhor ser agrónoma, ele era agrónomo, ser assim qualquer coisa que não tivesse trabalhado de noite, nem aos fins de semana. E fui fazer testes, quando estava no corresponde agora ao 9º ano, portanto no 5º ano do liceu, na altura, e os testes deram medicina e os meus pais tinham saído nessa noite e tinham ido jantar fora e eu deixei um bilhete, a minha mãe era professora de português, latim e grego, deixei um bilhete a dizer: pais, os testes deram medicina, em vez de medicina. E a minha mãe escreveu por baixo, quando eu me levantei no dia seguinte, a minha mãe tinha escrito por baixo: muitos parabéns, minha filha, has de ser uma boa médica. Foi assim que eles aceitaram. É engraçado, meu avô esteve na Primeira Grande Guerra como tenente-coronel médico e foi feito prisioneiro pelos alemães. E essas histórias eu também adorava ouvir. Por exemplo, uma das histórias que eu adorava que ele me contasse era o que os soldados faziam na véspera da batalha para não irem para a frente. Por exemplo, beber cerveja com cinzas de cigarro. Exatamente. E realmente ele escreveu um livro ou tinha um diário que era mais de 1000 maneiras de evitar o combate. E, portanto, eu achava tudo aquilo fantástico e nunca pensei noutra profissão, sempre pensei em medicina. E o seu avô ensinou a ler as bulas dos medicamentos? Não, eu lia, eu comecei a ler muito cedo, diziam os meus pais, dizia a minha mãe, o outro meu avô, até do outro lado, era muito doente, tinha problemas de coração complicados e tomava muitos medicamentos. E dizem que aos 4, 5 anos eu comecei a soltar as letras nos medicamentos, nos títulos dos medicamentos e nas bulas dos medicamentos. E que não são palavras simples para uma criança. Não são palavras simples. De maneira que eu acho que o meu interesse também começou logo aí pelas bulas dos medicamentos e realmente sempre tive uma paixão pela medicina e por todas as áreas da medicina. E o seu avô, Manuel Lourinho, contava-lhe histórias de guerra, para além dessas do que faziam os oficiais para escapar da frente de combate? Uma das histórias que eu também adorava era a forma como ele tinha fugido do campo de concentração. Porque eles estavam em umas condições terríveis, no norte da Alemanha, tinham ido a pé, isto foi na Batalha de La Lille, que foram feitos prisioneiros, e tinham ido a pé, porque nós temos ideia que não houve muitos mortos no contingente português, mas eles fizeram 6.000 prisioneiros. E muitos oficiais, eles eram uns 300 ou 400 oficiais. E os oficiais foram todos para um campo no norte da Alemanha e uma coisa impensável para os nossos dias, é que a certa altura, ao fim de uns meses de estarem em cativeiro, deixavam-nos sair para a aldeia mais próxima, mas eles deixavam na portaria, ao militar que estava nas portarias, deixavam um cartão onde não tinha fotografia, obviamente, mas dizia assim: eu
fulano tal, declaro por minha honra que não vou fugir. E eles andaram a pensar como é que haviam de fazer, porque deixando esse cartão eles não queriam fugir, porque tinham dado a palavra de honra, que é extraordinário. E então trocaram os cartões entre eles e portanto, um grupo de oficiais fugiu e vieram a pé até Paris, desde o norte da Alemanha até Paris, deixando o cartão que era do outro e, portanto, já não havia o problema da palavra de honra. Mas mesmo a forma como eles se organizaram e como ele organizou os serviços de saúde e até organizaram aspectos culturais, juntaram, muito engraçado, juntaram os livros, cada um tinha 2 ou 3 livros e, portanto, juntaram os livros dos oficiais, todos fizeram uma biblioteca, ou seja, a forma como se organizaram para conseguir sobreviver àqueles meses, que foi mais de um ano e que deve ter sido uma experiência terrível, é uma lição e eu gostava muito de ouvir. A palavra de honra tinha outro valor nessa altura? Completamente. E que outros valores é que aprendeu com o seu avô? A liberdade por oposição à guerra ou por oposição ao cativeiro? Sim, muito isso. Mas eu acho que o que aprendi foi o que se calhar nós ensinamos pouco aos nossos estudantes atualmente, que é gostar das pessoas e ouvir as pessoas, ouvir os doentes. Mas o seu avô ensinou a ouvir e o que é que os seus pais lhe transmitiram que guarda até hoje? Bem, a minha mãe era extraordinária, uma professora de latim e grego, era muito engraçada, obrigou-me a aprender latim, porque ela dizia que o latim era como se fosse matemática, e realmente, e muitas palavras da medicina vêm do latim e do grego. E era extraordinária de vivacidade de espírito e ensinou uma coisa muito engraçada que eu também passo muito aos estudantes, que é uma das qualidades que qualquer um de nós deve ter para ser um bom profissional em qualquer área é ser curioso, é ter curiosidade. Se nós tivermos a curiosidade, quando ouvimos qualquer coisa diferente, ou vemos qualquer coisa diferente, de ir imediatamente procurar informação sobre o assunto, isso aumenta imenso o nosso conhecimento e ajuda-nos a maneira de estar, de viver e de perceber as pessoas. O meu pai era muito rigoroso, era engenheiro agrónomo e, enfim, teve vários cargos até sobre as florestas portuguesas na altura, morreu relativamente cedo com um infarto. Eu era muito nova e era qualquer deles, portanto, meu pai era professor universitário e minha mãe deu aulas também na universidade e, portanto, eram muito rigorosos, muito académicos, muito sempre baseados na evidência e, portanto, ensinaram muito o rigor e o rigor é muito importante. É muito importante ouvir as pessoas e realmente na medicina metade, eu diria, quando alguém se senta à nossa frente na consulta, até pode não estar muito doente, mas tem um problema que precisa de ajuda. E, portanto, para ajudar nós precisamos de ouvir. Mas, por outro lado, para fazer um diagnóstico, ou até para ajudar a pessoa e para prescrever da maneira que deve ser, nós temos que ser muito rigorosos. E, portanto, eu tive esses ensinamentos todos de todos os lados, ou seja, foi uma infância e uma adolescência felizes no sentido que me ajudaram a tornar-me uma médica boa e interessada para o resto da vida, obviamente. E para além da médica, a pessoa, a mulher? Também posso dizer que tenho tido uma vida feliz, com muitas oportunidades, porque tive realmente vários cargos. Engraçado, a maior parte dos médicos, eu tenho um percurso que não é muito comum aos médicos, a maior parte dos médicos ou trabalham no hospital, ou trabalham em cuidados primários, ou trabalham em instituições privadas e fazem trabalho de medicina e a vida toda. E eu fui alternando, eu tanto tenho trabalhado uns 6, 7 anos nos hospitais, depois tenho um cargo público, depois volto aos hospitais, o que me dá uma visão completamente diferente e que eu acho que tem sido extremamente útil, porque é muito bom estar no hospital e perceber quais são os problemas de quem está na tutela e quem tem que gerir um Ministério da Saúde e quem tem que gerir os gastos com a saúde. E depois é muito importante estar no Ministério da Saúde e saber o que é o dia-a-dia no hospital e as dificuldades. E é muito útil, estas variações têm sido muito úteis. Está a falar outra vez da sua vida profissional. Estou a falar outra vez da minha vida profissional. Mas nós queremos conhecê-la a si também. Que valores é que os seus pais lhe transmitiram, que fizeram de si a pessoa que é?
Então, quer dizer, é tanta coisa. Olha, antes dos meus pais eu poderia dizer que o relacionamento... Eu nunca conhecia a avó materna, morreu muito cedo, portanto nunca a conhecia. Minha mãe era adolescente quando morreu a mãe dela. Mas tinha uma avó paterna e tive um avô e um avô de um lado e do outro, materno e paterno. E a começar pelos meus avós. Eu tinha uma enorme ligação aos avós. E eu acho que isso perdeu-se um bocadinho atualmente. Há alguma ligação das crianças mais pequenas, as avós ajudam muito os pais a ir buscar, levar à escola, etc. Mas depois perde-se um bocadinho a ligação dos avós é importantíssima e é importantíssima também na adolescência. Eu sempre cresci com uma ligação enorme aos avós. Eu acho que os avós são mais, como é que é dizer, os pais, obviamente, que têm que ajudar e passar as suas mensagens e as formas de viver, mas como têm que educar, muitas vezes são um bocadinho rígidos, e o meu pai, por exemplo, era muito rígido. Os avós eram mais carinhosos. Os avós são mais carinhosos, não é? Os avós procuram que os netos tenham prazer a curto prazo. Os seus assim. Eram mais carinhosos. E os meus eram muito carinhosos. E, portanto, foi fantástico, enfim, todo o relacionamento que tive com os meus avós. Ainda se lembra porque é que escolheu pediatria? Eu escolhi pediatria, escrevi isso num currículo. Escolhi pediatria por vários motivos. O primeiro porque, sendo a pediatria, sendo naquela altura, agora já não é tanto assim, uma especialidade em que havia muita doença aguda, nomeadamente infecciosa, infecções, eram doenças curáveis. Ou seja, o que eu queria quando cheguei ao fim do curso, eu gostava de ser cirurgiã, o meu sonho era fazer cirurgia, já lhe digo, e ainda fiz algumas cirurgias, ajudei a fazer algumas cirurgias. Mas eu tive duas filhas muito cedo, uma ainda estava praticamente no 6º ano da faculdade e depois outra 14 meses depois, e percebi que para ir para a cirurgia tinha que ter uma dedicação que eu não conseguia com duas filhas pequenas. E, portanto, pensei, porque repare, qual é a vantagem, entre aspas, da cirurgia em relação à medicina? A cirurgia cura algumas doenças. A medicina cura pouco, não é? Trata muita coisa, mas não cura. A cirurgia é curativa. A pediatria também era muito curativa, porque se as doenças forem agudas, forem infecciosas, nós temos antibióticos, temos vacinas para prevenir e, portanto, é muito curativa. Isso é uma razão. Segunda razão, porque se faz muita prevenção. Nessa altura, quando eu me formei, ainda não se falava em prevenção, agora é que se fala muito. Mas realmente todo o acompanhamento de ver uma criança crescer, que é um ser em desenvolvimento, tornar-se um adolescente, depois tornar-se um adulto, e poder orientar aquela família, aquela criança no sentido de ser um adulto saudável, eu achava que era fantástico e, portanto, essa foi a segunda razão. A terceira é um bocadinho menos simpática, que é assim, eu comecei a fazer, quando comecei a minha vida profissional, foi no Hospital dos Capuchos e fazia urgência no Hospital de São José, e nós víamos muitas crianças, porque a Estefânia nessa altura só via até aos 10 anos e nós víamos depois dos 10 anos, mas víamos crianças mais pequenas também. A Estefânia não tinha cirurgia e, portanto, havia muitas situações em que as crianças iam, tudo que fosse acidentes, traumatismos, etc., e tudo para São José. Eu já via muitas crianças na altura. E é muito mais fácil nós... lidarmos com uma criança ou com um adolescente do que com um adulto ou com uma pessoa mais idosa. E, portanto, essa diria a terceira razão. Quarta e última, juro. Eu fui fazer o internato geral para o Hospital Correio Cabral. Portanto, nós no internato geral, nos primeiros anos a seguir a acabarmos o curso, temos que fazer as valências principais: medicina, cirurgia, pediatria e obstetrícia. E nessa altura, enfim, colocavam-nos aleatoriamente e colocaram a infecciologia, o serviço de infecto da Estefânia era no Correio Cabral. E eu fui para o Correio Cabral fazer pediatria, a área de infecciologia. E tive como chefe o Dr. Mateus Marques, que já faleceu, e que era extraordinário, extraordinário. Agora, quando me lembro, ele, por exemplo, fazia reuniões clínicas de discussão dos doentes à quarta-feira à noite e ao sábado de manhã. Quem é que agora iria para o hospital, atualmente, ao sábado de manhã, discutir uma patologia? E nessa altura íamos todos. E ele era um homem tão inteligente, tão interessado, tão curioso, tão interessado pelos doentes, que todo o grupo do meu curso, que na altura fez pediatria com ele, a infecciologia, o internato geral, foi tudo depois para a pediatria. Porque ele realmente conseguia mostrar-nos que a pediatria era excepcional para nós. Qual é a maior dificuldade de ser pediatra? É perder uma criança?
perder uma vida? Eu fiz muitos cuidados intensivos. Fiz cuidados intensivos pediátricos na Estefânia e depois fiz cuidados intensivos neonatais na maternidade Alfredo da Costa. E depois fiz cuidados intensivos neonatais e pediátricos no Hospital da Amadora. Pois em Santa Maria já praticamente não tinha funções assistenciais, já não havia doentes. E os cuidados intensivos em pediatria são muito duros, muito duros. É terrível ver uma criança morrer e dizer aos pais que não conseguimos fazer mais nada. Como é que se diz a um pai ou a uma mãe? É difícil, mas muitas vezes o que nós procuramos que os pais percebam é que são situações em que se a criança sobrevivesse ficava com lesões para sempre e nunca iria ser uma criança normal e muitas vezes aquela morte corresponde a terminar o sofrimento. E, portanto, é nesse sentido muitas vezes que falamos com os pais. Mas não é fácil e é difícil, mesmo que os pais até não estejam presentes, é difícil nós não desenvolvermos emocionalmente com uma criança que está gravemente doente e que depois morre. E acontece muitas vezes a um pediatra, principalmente se fez cuidados intensivos, sonharmos com uma criança que já tratámos ou lembrarmos, e eu lembro-me muitas crianças e até adolescentes e que perceberam que iam morrer. E é terrível. Terrível, terrível. Isso. E quantos pais é que já lhe agradeceram por ter salvo a vida dos filhos? Não sei, nunca quantifiquei, mas muitos provavelmente. E até a princípio, eu acabei por estar 13 anos na maternidade Alfredo da Costa e, portanto, tratei muitos prematuros. Numa fase em que toda a parte da neonatologia evoluiu muito e, portanto, se começou realmente a ter armas e equipamento apropriado para bebés de 500 ou 600 gramas. E isso, tratar de um bebé com esse peso e ele depois sobreviver e ficar bem, é realmente... E salvar uma vida, custa muito perder uma vida. E os médicos não são treinados para deixar os doentes morrer, mas salvar uma vida não há nada igual. Eu acho que não há nada igual. Quais é que são os que ficam mais na memória? Os que perde ou os que consegue salvar? Eu acho que nós nos lembramos mais dos que perdemos. Mas realmente muitas vezes encontro, sei lá, até estudantes de medicina, até às vezes vou num centro comercial e alguém vem falar comigo e diz assim, foi a minha pediatra ou uma mãe. Aconteceu-me há pouco tempo num centro comercial em Lisboa, uma mãe, exatamente uma menina prematura, estou-me a lembrar perfeitamente até do nome, e que me disse, olha, ela está com 28 ou 29 anos, a fazer não sei o quê, já não me lembro o que é que ela me disse, fantástica e não sei o quê, e realmente ela tinha nascido com 600 gramas, isso é muito bom. Torna-se mais fácil ou menos difícil lidar com as perdas? É mais difícil, é mais difícil. Nós procuramos até com fazer... Com o tempo e com a experiência ou não atenuar? Não, eu acho que é sempre a mesma coisa. E o curso de medicina continua, nós durante o curso, e continua a ser um erro em relação aos nossos estudantes, nós continuamos a ensinar para salvar a vida e não ensinamos a morte e o luto. E é necessário também, porque não vamos conseguir salvar as vidas todas, não é? Acha que é uma melhor gestora por também ser médica ou também é uma melhor médica por ter exercido cargos de gestão? Exatamente, eu acho as duas coisas. Eu tive muita sorte também, eu tenho tido sempre muita sorte, até com as minhas filhas, não é? Tenho uma filha advogada e outra pediatra e tenho 7 netos fantásticos, não sei se algum quererá ser médico e quererá ser pediatra. Mas tive muita sorte porque estava na maternidade Alfredo da Costa quando apareceu um anúncio de que queriam fazer um primeiro curso de gestão para chefes de serviço. Eu já era chefe de serviço e era muito nova, ainda não tinha 40 anos. Era um curso europeu de 6 meses. E nessa altura estava-se a dar os primeiros passos de gestão. Normalmente eram os médicos que dirigiam os hospitais e não tinham noções nenhuma de gestão. A sorte que eu tive foi que eles pediam às pessoas para se inscreverem, aos chefes de serviço, e depois iam selecionar um chefe de serviço por cada hospital. E nessa altura foi no tempo da doutora Maria José Nogueira Pinto. Ela era a diretora da maternidade Alfredo da Costa e tinha resolvido fazer obras, porque a maternidade tinha risco de incêndio, e tudo o que era, todos os médicos, obstetras e pediatras, não sei o quê, tinham saído e tinham ido para outros hospitais, só tinha ficado os cuidados intensivos, e eu era a chefe de serviço dos cuidados intensivos. E, portanto, só eu é que me candidatei, selecionaram-me, era das mais novas, e fui fazer o curso de gestão.
que era uma semana por mês durante 6 meses. E realmente alertou-me completamente. Eu digo de brincadeira que a gestão é matemática e mais psicologia. É psicologia e matemática. Mas ajudou-me imenso. Depois, quando fui para o Hospital da Amadora, o hospital era um hospital público, mas de gestão privada, com o Grupo Melo. E é engraçado que tenho a impressão que só eu é que tinha um curso de gestão, mas o grupo obrigava, portanto, a administração do hospital obrigava todos os diretores de serviço a todos os anos fazerem um pequeno curso de gestão. E, portanto, é importantíssimo os médicos terem noções de gestão, como é importante os gestores terem sensibilidade para a medicina. Eu acho que as duas coisas são fundamentais. Ouvi dizer que é uma pessoa muito ativa, que não para quieta um minuto. Onde é que vai buscar essa energia? Não sei, a minha mãe dizia de brincadeira, eu sou elétrica e a minha filha é eletrónica. Não, olha, não sei, mas realmente levanto-me... Não sei, eu acho que sei, eu gosto muito do que faço e, portanto, faço com paixão. E nos vários cargos que tive, e se estou no hospital, sou muito imaginativa no sentido de estou sempre a pensar um bocadinho à frente, o que é que eu posso fazer mais, o que é que nós podemos fazer mais. E por outro lado, eu gosto de trabalhar com pessoas e gosto que as pessoas estejam satisfeitas e, portanto, quando estou numa instituição ou quando estou num determinado cargo, eu penso o que é que se pode fazer aqui num processo de melhoria, para nós melhorarmos, mas o que é que se pode e deve fazer também para as pessoas que aqui trabalham se sintam felizes e trabalhar bem. E deve ser contagioso, porque a certa altura está tudo a pensar, sei lá, tanto na Amadora como em Santa Maria, eu organizava anualmente uma reunião, o que é costume fazer em empresas, mas nunca nos hospitais, pelo menos nunca conheci ninguém que tivesse feito isso. Como diretora de departamento, eu organizava uma vez por ano, normalmente em março, um sábado de manhã, fora, num hotel ou qualquer coisa, fora do hospital, em que nós estávamos de manhã, portanto, em que todos os profissionais de saúde do departamento estavam convidados a ir, ou seja, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadoras, assistentes sociais, toda a gente. E posso-lhe dizer que em Santa Maria são à volta de 400 pessoas. Normalmente iam 100 e tal, 200. Organizava aquilo em mesas, uma mesa, em cada mesa ficava à volta de 10 pessoas, dava 2 ou 3 temas que achava que seriam temas, áreas em que podíamos melhorar, mas pedia às pessoas para pensarem o que é que podíamos fazer para melhorar e, no fundo, era melhorar o atendimento e os cuidados às crianças e às famílias. E depois cada mesa tinha um relator, depois no fim havia um almoço. E realmente ficava sempre tudo tão entusiasmado. E não é nada difícil de fazer. E envolve as pessoas. E voltando à sua energia contagiante, também contagiou as suas cadelas? Tem tanta energia quanto a dona? Isso, infelizmente, sabe que eu tinha tido um cão há uns anos atrás, Espanhol Breton, que é uma raça caçadora. Depois o cão morreu de velho. E nessa altura o João Lobo Antunes, que como eu viajava muito, era alta comissária, não me deixou comprar outro cão, porque disse, não, você está sempre a viajar, quando se reformar, compra outro cão. Depois, agora há 1 ano e meio, sentia-me sozinha, depois dele morrer, e as minhas filhas são casadas, os meus netos estão todos grandes, é tudo adolescente, e obviamente tenho uma família grande, ótima, mas cada um tem a sua vida, e resolvi ir buscar um cão da mesma raça e pensei, bem, uma cadela deve ser mais calma. Olha o que eu fui pensar, não é nada calma e fiz outro erro. Levei os meus 2 netos mais velhos à quinta dos criadores, onde fui buscar os cães, que tinham os 2 nessa altura 15 anos, agora um já tem 17 e outra 16, e a minha neta Teresa, que nessa altura tinha 15 anos, disse, vó, são tão giras as cadelas, em vez de levar uma, levas 2, e eu convenço o meu pai a ficar com uma. Obviamente que não convenceu e eu fiquei com as 2. E são terríveis, porque são caçadoras, é uma raça inteligente, mas dão cabo da dona, apesar da energia da dona. E é na Praia Grande que descansa e carrega as baterias? Os meus pais já iam para a Praia Grande e para aquela zona de Colares e portanto, para aí desde os meus 8 meses,
E tenho uma casa ótima, com jardim, com uma piscina ótima, que me ajuda imenso a relaxar. E, portanto, normalmente levo as cadelas ao domingo às 9 da manhã e andamos eu e elas na praia e lá gastamos um bocadinho de energia. E para descontrair, joga Farmville? Também sabem isso. Jogo Farmville já para aí, não sei, desde que a Farmville apareceu. E é engraçado que me descontrai muito. Às vezes à noite estou estourada, estou mesmo cansada e lá vou dar de comer às vacas e às galinhas e colher as plantações e realmente descansa-me imenso. Mas faço exercício físico, ando muito a pé, fazia natação uma vez por semana, agora faço um bocadinho menos, mas faço pilates uma, duas vezes por semana, porque acho que dispõe-me bem e que as pessoas devem fazer exercício físico e, portanto, não faço só Farmville de estar no computador, mas trabalho muito no computador. E é uma das coisas que eu sinto atualmente, reparo, tanto no hospital como quando estamos a dar aulas, anda-se muito de um lado para o outro, anda-se muito em pé. E uma das coisas que me faz impressão é estar muito ao computador. O trabalho que eu tenho agora é muitas reuniões de negociação, decisão, e portanto estou um bocadinho, ainda por cima, quando estou um bocadinho sedentária, ainda por cima quando cheguei ao Infarmed, disseram-me: olha, a cozinheira aqui é tão boa que o presidente do Infarmed, quando chega aqui no primeiro ano, engorda 6, 7 quilos. Fiquei aterrorizada. E, portanto, tive que reforçar um bocadinho, reforçar um bocadinho o meu exercício físico. Agora, este ano, fiz uma coisa engraçada com as minhas filhas, porque pensei, elas casaram há 17, 18 anos, e vou muitas vezes com eles, a família toda à neve, ou férias de praia, ou seja o que for, mas nunca mais tínhamos estado as três sozinhas. Então ofereci-lhes um fim de semana numa cidade europeia, fomos para Viena da Áustria, e entre sexta e segunda, as três, os pais das crianças ficaram com as crianças, e andámos nos museus e a visitar os palácios, e elas diziam: que horror, mas tu andas tão depressa e andas tanto e nós já estamos cansadas. E no Vietnã andou de bicicleta? E no Vietnã andei de bicicleta. Não sei como é que sabe isso também. No Vietnã, quando casei com o João Lobo Antunes, procurei que ele fizesse também um bocadinho mais de exercício físico, ele não fazia muito nessa altura. E nós tínhamos bicicletas e andávamos de bicicletas na zona da Praia Grande. Mas depois, quando fomos ao Vietnã, consegui convencê-lo que para passear naquelas aldeias e conhecer as aldeias, os arrozais, tínhamos que andar de bicicleta. E então eu fui numa bicicleta, ele foi noutra e o guia ia noutra. E fizemos uma grande extensão em muitas aldeias no Vietnã de bicicleta. E é muito simpático, muito agradável. Veja se reconhece esta descrição. Um senhor com S maiúsculo, alguém que não tinha a síndrome de Deus, homem de inteligência superior, um verdadeiro professor com uma capacidade de diagnóstico fora de série. João Lobo Antunes, era tudo isto? Era extraordinário. Extraordinário. Eu tinha uma capacidade, primeiro tinha uma capacidade de trabalho extraordinária, depois lia imenso e lia muito depressa. E tinha uma coisa que eu ficava a morrer de inveja, que é, ele sabia, quando queria fazer alguma citação, nos seus trabalhos ou quando estava a conversar, ele não só sabia em que livro é que tinha lido, como ia ao livro, abria e sabia o sítio onde estava. E é verdade que era um sedutor? E era um sedutor. Um homem extraordinário como companheiro. Eu várias vezes falei no jantar, o chegar a casa ao fim da tarde e estarmos ali os dois a jantar e a conversar. Era extraordinário porque era cultíssimo e era fantástico. Aquelas conversas de fim de dia eram fantásticas. E passeávamos muito na praia e dávamos longos passeios e viajávamos muito. E era um companheiro extraordinário, um marido extraordinário. E um cirurgião que não sabia pregar um prego. Também é verdade. Eu costumava, de brincadeira, dizer que tinha que ir assistir a uma das cirurgias dele. Porque como é que alguém que não consegue pregar um prego, abre cabeças e opera cabeças. Mas eu acho que era preguiça, ele não era para se maçar e pregar pregos em casa. Mas era realmente... Já se habituou a viver com a ausência dele? Acho que nunca nos habituamos, não é? Tive uma fase que acontece praticamente a toda a gente, a seguir à morte, que durante meses não me conseguia lembrar, só me conseguia lembrar dele doente. E na fase final da vida, que é terrível.
E foi terrível de sofrimento, só vivendo, realmente aqueles últimos meses foram terríveis. E agora já consigo, ao fim de um ano e meio, consigo lembrar-me das partes boas, e não só daquela parte final. Mas faz uma falta enorme, porque é um companheiro. Eu acho que é o que nós sonhamos na vida, que é a pessoa com quem nós gostamos de conversar, e realmente eu acho que ele era único. Médica, gestora, professora, várias vezes premiada, várias vezes condecorada. Nunca somos uma obra acabada, como dizia o seu marido. Não, isso foi a frase mais, eu acho que foi a frase mais bonita que alguém alguma vez me disse, porque isso é da forma como ele termina o último livro, e em que diz qualquer coisa como: agradeço à Maria do Céu tudo o que fez por mim quando eu pensava que já era obra acabada. Realmente não se pode dizer nada mais bonito de alguém, e realmente até nisso ele era extraordinário, porque era um homem excepcional, de inteligência, de cultura, e, no entanto, foi capaz de dizer isso da mulher com quem estava casada há 15 anos. E, portanto, isso mostra bem como ele era extraordinário. Eu acho que nunca somos obra acabada e que realmente todas as pessoas com quem lidamos durante a nossa vida nos marcam de forma mais profunda ou de forma menos profunda, mas toda a gente nos marca. E é bom que nós nos deixemos marcar, não é? Ou seja, que não passemos pelas pessoas e não deixemos as pessoas passarem por nós sem nos marcarem, porque é bom estar atento. Esta nossa conversa também vai de certeza marcar quem nos vai ver. Certeza. Muito obrigada, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigada. Todas as semanas fazemos aqui um raio-x a uma personalidade do mundo da saúde, conhecemos o percurso profissional, mas sobretudo o lado pessoal, porque todos temos sonhos, paixões, desilusões, mágoas, tristezas, alegrias, porque no fundo, por dentro, somos todos iguais. Até para a semana.